Fala galera, mais uma aula do nosso canal Tamo Junto. Meu nome é Fernando Barbosa e vamos continuar com a matéria de fatoração. Eu falei do primeiro e segundo método, vamos ver o terceiro e quarto método. Roda a vinheta. Bom galera, continuando a nossa matéria de fatoração, vamos para o terceiro método, que é a diferença de dois quadrados. Ok? Então vamos lá. Primeiro exemplo, eu tenho x2 menos 9. Esse é o método mais simples de fatoração. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a raiz quadrada de x2 e achar a raiz quadrada de 9. Então, ó, a raiz quadrada de x2 é x e a raiz quadrada de 9 é 3. Só isso. Depois que eu faço a raiz quadrada de x2 e de 9, eu venho aqui, ó, e faço x mais 3, fecha parênteses, abre outro parênteses, x menos 3. Apenas isso. x2 menos 9 é uma expressão algébrica. Como eu quero fatorar, eu quero transformar num produto. Então, acho a raiz quadrada de x2, que é x, e de 9, que é 3. Então, eu tenho x mais 3, x menos 3. Ok? Vamos ver mais um exemplo? Mais um exemplo. Eu tenho y2 menos 25. Diferença de dois quadrados. Eu só consigo fazer esse método se eu tiver um menos ali no meio. Por isso que o nome é diferença de dois quadrados. Tá bom? Então, ó, acho a raiz quadrada de y2. Lembrando que raiz quadrada de uma variável, basta pegar o expoente dela e dividir por 2. Como eu tinha y2, eu pego 2 dividido por 2 dá 1. Não é isso? E a raiz quadrada de 25 é 5. Apenas isso. Então, se eu tenho y2 menos 25, vai ficar, abre parênteses, y mais 5, que multiplica y menos 5. Aqui eu posso ter, se eu posso botar o vezes, eu posso não colocar nada. Toda vez que eu tenho dois parênteses e nada entre eles, eu tenho ali uma multiplicação. Tá bom? Então vamos lá. Mais um exemplo. 4x2 menos 81. Eu tenho que achar a raiz quadrada de 4x2 e a raiz quadrada de 81. Tá bom? Então, ó, 4, a raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de x2, x. A raiz quadrada de 81 é o quê? 9, porque 9 vezes 9, 81. 9 ao quadrado, 81. Pronto. Se eu fiz isso, eu venho para cá e faço um binômio 2x mais 9 vezes 2x menos 9. Tá bom? Mais um exemplo? Eu tenho aqui x6 menos 25y4. Então eu vou achar a raiz quadrada de x6. Lembra que eu falei que quando eu tenho uma variável na raiz quadrada, basta eu dividir o índice por 2. Então, se tinha x6, eu dividindo por 2 vai ficar x3. Perdão, tem menos não. 25y4. Raiz quadrada de 25y4. A raiz quadrada de 25 é 5 e de y4, y2. Bastou eu dividir por 2 o expoente. Então eu venho para cá, vai ficar x3 menos 5y2, que multiplica x3 mais 5y2. Reparem que diferença de dois quadrados, eu
calculo a raiz quadrada dos dois termos, coloco um com mais, outro com menos. Ou eu posso colocar um com menos, outro com mais. Tá bom? Vou fazer um exemplo aqui rapidinho para finalizar esse método. Vou fazer uma linhazinha aqui. Se eu tivesse x2 menos 3, deixa eu mudar a cor da caneta para ficar melhor. Acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Então vamos lá. Raiz de x2 é x. E de 3? Tem raiz quadrada de 3? Não tem. Então eu teria que colocar raiz de 3. Certo? Então na hora de colocar a resposta, x2 menos 3 fatorado ficaria x mais raiz de 3, que multiplica x menos raiz de 3. Tá bom? Se não tem raiz, ele permanece dentro da raiz. E vamos que vamos. Esse tipo de questão cai muito em concurso, principalmente quando é militar. Tá bom? Vamos lá? Quarto método? Quarto método diz o quê? Trinômio quadrado perfeito. Vamos entender esse nome? Trinômio é uma expressão algébrica que tem quantos termos? 3 termos. Quadrado perfeito é quando eu tenho uma raiz quadrada exata. Tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou achar a raiz quadrada de x2, que é x, e a raiz quadrada de 9, que é 3. Só isso, professor? Não. Eu preciso agora testar. Eu preciso saber se eu multiplicar, repara só, esse termo do meio aqui, se eu multiplicar por 2, esse x que está aqui, e esse 3 que está aqui, se vai dar esse 6x de cima. Que aí sim ele seria um trinômio quadrado perfeito. Tá bom? Então, ó, se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, vezes x, 6x, bateu certinho. Então eu venho para cá, ó, pego o x que eu achei. Esse primeiro sinal aqui, ó, sempre vai ser esse primeiro sinal. X menos o 3 que eu achei ao quadrado. Não posso esquecer, sempre vai ser ao quadrado. Então ficou x menos 3 ao quadrado. Eu tinha uma expressão algébrica, transformei num produto, numa potência, porque a potência é um produto de parcelas iguais. Tá bom? Então vamos lá. Mais um exemplo. y2, raiz quadrada de y2 é y, e raiz quadrada de 25 é 5. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Tem que fazer uma multiplicação, né? 2 vezes quem? Vezes o y, que eu achei aqui, e vezes o 5. 2 vezes 5, 10, vezes y, 10y. Bateu certinho. Então, ó, não posso esquecer, o sinal que eu vou usar é sempre o primeiro. Então vai ficar y mais 5 ao quadrado. Entenderam? Eu não posso deixar de lembrar vocês para dar um like no nosso vídeo, assinar o nosso canal, tentar, na medida do possível, divulgar nossas aulas, porque o nosso objetivo principal é a democratização do ensino da matemática. Ensinar a matemática de uma maneira simples para a maior quantidade de pessoas possível. Tá bom? E lembrando que depois desse vídeo vai ter, ao final do vídeo, nas descrições, vai ter uma lista de exercício sobre fatoração, esses dois métodos. Qualquer dúvida, coloque lá nos comentários. Se tiver sugestão de alguma aula, coloca também, que a gente vai, na medida do possível, a gente vai respondendo, atendendo todos os pedidos. Vamos lá, mais um exemplo?
vou achar a raiz quadrada de 4x2. 4x2, raiz quadrada de 4 é 2, de x2 é x. E a raiz quadrada de 9y2. A raiz quadrada de 9 é 3 e de y2, y. Então, aqui no meio, ó, eu vou multiplicar por 2 o 2x e o 3y. São esses dois números que eu achei aqui, ó. Multiplico por 2. Então, vamos ver se bate. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 3, 12. 12 o quê? 12xy. É exatamente o que eu tenho aqui. Então, eu vou pegar agora 2x menos 3y ao quadrado. Não posso esquecer disso. Sempre ao quadrado. Esse sinal do meio qual é? É sempre o primeiro sinal da nossa expressão. Tá bom? Deixa eu ver se eu botei o 2 ali em cima. Botei, né? Mais um exemplo. Nossa saideira de hoje. Eu tenho x4 e eu tenho que achar o quê? A raiz quadrada de x4, que é x2. Eu tenho 9, que a raiz quadrada é 3. E no meio eu faço o quê? No meio eu multiplico por 2 o x2 e o 3. Ó, se eu multiplicar 2 vezes 3, 6, vezes x, quanto dá? 6x2. Lembrando que no início lá no meu canal, tem multiplicação de monômios, tem divisão de monômios. Se você esquecer alguma parte dessa, volta lá que tem, tá bom? Se aparecer alguma aula do seu interesse que não tem no canal, sugere pra gente lá nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Se bater o x6, x2, eu venho para cá, ó, x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Esse mais aqui é esse primeiro sinal. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Depois eu vou colocar uma aula sobre divisão de frações algébricas. Eu espero que vocês tenham gostado e não perca o próximo vídeo. Até a próxima. Tamo junto sempre.